Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Paulo Oni, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal. Faz tempo que a gente não faz uma live, né? Então, quero ver se vocês estão aí. Me mandem aí, né? Coloquem aí nos comentários se o áudio está ok, né? Se nós estamos bem aí na transmissão. Estamos transmitindo também pelo Instagram da nossa escola didascalia, escola didascalia. Hoje, uma live que a gente quer falar um pouquinho sobre ler a Bíblia e como que eu faço o passo a passo de uma leitura, vamos dizer assim, devocional. E muitas pessoas, elas acabam me perguntando isso, né, porque nós temos aí uma certa carência, vamos dizer assim, de pessoas que mostrem como que a gente precisa acessar o texto, quais são as formas de nós lermos todo o conteúdo, e a gente vai fazer um pouquinho disso lendo um texto muito importante, que é o texto do apóstolo Paulo, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Nós já estamos aí com algumas pessoas aí. Nós estamos com o objetivo principal, graça e paz, pastor, muito bem. O Márcio está falando lá de Joinville, cidade muito legal. O nosso amigo, também o nosso coordenador aqui da área estratégica, o reverendo Rodrigo Leitão, também está na área. Muito bem, nós estamos aí, né, já com algumas pessoas online, também no Instagram, mas você sabe que no Instagram a transmissão só vai durar 1 hora e vai cair. Provavelmente aqui no Instagram a gente fale mais um pouquinho. Antes de nós entrarmos vamos dizer assim, na aula ou no conteúdo que nós preparamos para você, eu queria que você tivesse atenção para participar conosco do nosso curso de capacitação, né? Capacitando líderes missionais. É um curso novo que nós estamos preparando com bastante carinho dentro da Escola Didascalia, um curso de capacitação, tanto para pastores, seminaristas, para qualquer um, na verdade, que queira ter esse enfoque missional na sua vivência de igreja, no seu ministério. Nós temos vários professores, 8 professores aí de calibre que vão falar sobre vários temas, né? Conhecendo e aplicando a sua Bíblia, vai ser o tema que eu vou falar, doxologia missional, o tema do Guilherme Amarino, evangelização para o mundo contemporâneo, discipulado para a maturidade, aconselhamento à luz do evangelho, alcançando e servindo a cidade, mensagem missional e administração e conflitos. Então, participe desse curso aí de 8 semanas. Cada semana nós vamos ter uma aula, uma carga total de 16 horas, e você pode fazer a sua inscrição por meio do QR Code ou também por meio do link já disponibilizado na descrição desse vídeo, né? O QR Code vai estar aí para você também mirar o seu celular e conhecer melhor. No site nós temos aí toda a proposta, tudo descrito e com os temas, com os professores, a duração, todas as coisas que você precisa saber, que você precisa ter ciência, né, para poder fazer a sua decisão de participar conosco desse curso, tá? Então, fica aí o recado muito importante. Nós vamos falar do curso também daqui a pouquinho. Vamos lá, pessoal. Vamos começar o nosso conteúdo de hoje. Temos aí pessoas aí entrando. Se você estiver entrando, já deixa o seu comentário assim aí no nosso chat, da onde você está falando, se está tudo bem com você, porque hoje nós vamos falar de momento devocional. Eu acho que não precisamos dizer que uma das coisas mais importantes para o nosso crescimento espiritual é o contato diário que nós temos com as Sagradas Escrituras, com a Bíblia Sagrada, esse livro dos cristãos que é a revelação especial de Deus. O grande problema é quando nós resolvemos ler
esse livro e às vezes nós ficamos um pouquinho desanimados, dado a dificuldade que, por exemplo, o texto nos impõe, dado que em muitas partes nós não conseguimos entender direito o que as coisas estão acontecendo, as dificuldades que nós temos por detrás do próprio texto, os vários gêneros literários que compõem a Bíblia Sagrada e que demandam de nós uma forma diferenciada de interpretação e de leitura. Então, você não vai ler da mesma forma que você lê uma poesia, um outro documento de caráter mais profético ou um documento narrativo. São gêneros literários diferentes que demandam de nós uma apreciação diferente, e isso também chega ao ponto de nós termos que interpretar de formas diferenciadas esses textos. Agora, no nosso dia a dia, na medida em que você está lá para ler a sua Bíblia, e eu sei que você gosta de fazer isso, você sente a necessidade de fazer isso, de ler a palavra de Deus todos os dias. A gente tem vários fatores que dificultam também, além do texto, que é a nossa priorização de atividades, as nossas demandas, as nossas ocupações, enfim, muitas coisas podem servir de ruído para que a gente tenha dificuldades aí de ler o texto bíblico. Mas, pegando o texto, eu queria ler com vocês um trecho e mostrar para vocês como que eu faço para ler, para refletir e para tirar aplicações, desde o momento em que nós lemos, e eu sempre faço questão de dizer para vocês que eu faço uso de canetas, de cores, para deixar o texto um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais amigável, mais sinalizado, para que a partir disso eu possa, com uma visão um pouquinho mais distanciada, né, já com todo o texto na cabeça, articular teologicamente aquilo que o texto tem como objetivo nos passar. E o mais importante, talvez, não, acho que a palavra não é o mais importante, mas tão importante quanto lermos, entendermos e compreendermos o texto, está também em como nós vivemos e aplicamos esse texto dentro das nossas rotinas. Porque é aí que está o grande segredo da palavra de Deus, que a palavra de Deus não é apenas um conhecimento adquirido, mas é o próprio agir transformatório de Deus na nossa vida, na medida em que nós nos submetemos a esse Deus, nós obedecemos essa palavra. Então, a gente tem que estar atento para aquilo que a palavra quer nos ensinar, de modo que nós possamos aplicar as verdades bíblicas dentro do nosso cotidiano, dentro da nossa rotina, na nossa vida familiar, na nossa vida de igreja, cada um de nós, né, que somos discípulos aí em missão no mundo. Vamos fazer isso? Então, eu vou, vamos dizer assim, fazer e conduzir um momento de devocional como se eu estivesse fazendo sozinho, mas mostrando para vocês quais são os passos que eu tenho aí, passos estratégicos para poder tirar o máximo proveito desse momento. Estão preparados? Então, a primeira coisa que você precisa pensar e precisa ter é, de fato, o texto bíblico, mas o texto bíblico numa linguagem que seja uma linguagem que você possa entender. Então, antes de nós entrarmos propriamente no conteúdo, a gente tem que ter um mínimo de noção de que existem várias alternativas de versões no mercado editorial brasileiro que têm um texto ou apresentam a versão bíblica, com várias nuances, né, de formas diferentes. Alguns textos mais clássicos utilizando um vocabulário mais rebuscado, estruturas gramaticais um pouquinho mais complexas, e textos mais contemporâneos que dialogam bastante com a nossa própria linguagem e se aproximam da nossa maneira de entendermos o texto e a língua, e como essa língua ela funciona de forma próxima. Então, para mim, é muito importante escolher um texto que seja confortável para ler.
E eu gosto de algumas opções, né? Uma opção que eu vou utilizar hoje, que é a Nova Almeida atualizada, é uma opção um pouquinho mais clássica, mas nós temos uma opção muito boa, que é a Nova Versão Internacional. Outra opção que é ainda mais facilitada, principalmente para você que tem filhos pequenos, para ler junto com eles, que é a Nova Versão Transformadora. Então temos uma variedade grande de versões bíblicas que nos apresentam o texto bíblico de formas diferentes, né, da articulação da língua, do vocabulário utilizado, das estruturas sintáticas, gramaticais, enfim, você precisa saber qual versão é a que mais atende à sua necessidade e a versão que você acha mais confortável na leitura. Eu vou tomar como exemplo para a nossa apreciação hoje o texto da Nova Almeida atualizada, que é o texto que eu tenho na minha frente. Então, escolhido a versão, você vai para a leitura desse texto, e a minha dica sempre é buscar ler uma quantidade de texto que seja adequado à sua rotina, à sua própria velocidade de assimilação. Porque muitas vezes a gente tem aquele negócio de ler muito ou tentar ler muito, e a gente quer fazer tudo isso ao mesmo tempo. E isso não é muito produtivo, porque de muitas coisas que você lê, você vai aproveitar de poucas. E dentro da nossa rotina corrida, ler muito também já se torna uma grande dificuldade. Então, eu, por exemplo, tem um podcast que se chama Um Capítulo por Dia, que você pode encontrar no seu tocador de preferência, e o objetivo é justamente esse, levar as pessoas a lerem pelo menos um capítulo, mais um capítulo bem lido todos os dias. Você estabelece uma quantidade relativamente razoável de texto, que não seja nem aquém nem além daquilo que é a sua capacidade, para que você possa mergulhar dentro do texto e aproveitar da riqueza que aquele texto apresenta para você. Nós não podemos esquecer que a Bíblia é a palavra de Deus e que a palavra de Deus, por meio da iluminação do Espírito Santo, ela sempre nos alcança, sempre tem algo a nos ensinar, sempre nos transforma. Esse texto que eu escolhi para a gente ler junto é um dos textos que eu mais gosto, porque é um dos textos de articulação teológica mais profunda do apóstolo Paulo, bem na abertura da sua carta aos Efésios, aos crentes da cidade de Éfeso. A gente tem uma discussão até no âmbito da teologia, que tem aquele negócio, essa carta foi realmente escrita por Paulo ou não? As correntes, vamos dizer assim, um pouquinho mais ortodoxas e fundamentalistas, cravam que a autoria é paulina, dado toda a história da recepção desse texto e de como a tradição entende que esse texto é paulino. O próprio apóstolo, ele se identifica no começo, e depois de ter feito a sua saudação, a sua introdução epistolar, Paulo, ele vai para um ponto muito importante da sua cristologia. A própria epígrafe do texto da Nova Almeida atualizada é uma epígrafe bem apropriada, as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que nós fazemos, né, é ler uma vez o texto. Isso é muito importante, porque quando você lê o texto como um todo, você tem formado na sua cabeça uma ideia geral daquilo que o texto tem como objetivo, tem como fundamento, os conceitos que esse texto ele tem a apresentar a você. Então, antes de uma apreciação mais minuciosa, é muito importante você ler uma vez o texto escolhido, de cabo a rabo, de forma corrente. E ó, uma dica legal para você é buscar ler, na medida do possível, esse texto
de forma um pouquinho audível, não apenas no seu pensamento, mas você ir balbuciando, né, colocando para fora as palavras de forma audível, porque uma vez que você coloca para fora, você, ao mesmo tempo que está falando, está escutando, e você acaba entrando na própria dinâmica do texto, e esse texto, que é uma carta, foi escrita justamente com esse propósito, que fosse lida publicamente e as pessoas, ao escutarem a leitura dessa carta, tivessem a noção e a impressão nítida que quem estava falando tudo isso que estava sendo lido diante da congregação era o próprio apóstolo Paulo, como se o apóstolo Paulo estivesse lá em loco falando e instruindo as pessoas. Então veja, acompanhe comigo que à medida que nós lemos o texto, nós vamos entendendo de forma bem superficial. E o outro ponto importante da nossa leitura é que a leitura ela nos disciplina a ficarmos nos limites que o texto nos oferece. Então veja só, a forma como você lê também é importante. Você lê respeitando as sinalizações, respeitando as pausas, respeitando as vírgulas, porque você sabe, uma vírgula pode fazer toda a diferença, né? Muda o sentido de frases dependendo de onde ela é colocada ou não colocada, lida ou não lida de forma apropriada. Então não tenha pressa. Às vezes a gente tem aquele negócio de ler rápido e querer ler rápido e querer, como se você tivesse fazendo um cheque de uma tarefa, eu quero eliminar essa tarefa rapidamente, logo. Não, a leitura bíblica deve ser feita com calma, deve ser feita de forma reverente, como se você estivesse aos pés do Senhor, atento para aquilo que ele quer falar. Então o texto diz assim, né? Então vamos fazer uma leitura do versículo 3 até o versículo de número 14. Então veja, uma leitura tranquila. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Eu tenho que confessar para vocês que esse texto não é um texto fácil. Por que não é um texto fácil? Porque apresenta vários conceitos teológicos densos e muitas vezes polêmicos dentro das tradições ou das diversas tradições cristãs. Fala de dimensões de tempos diferentes, explora aspectos particulares de cada pessoa da Santíssima Trindade e fala como nós estamos integrados a esse propósito que foi pensado por Deus, executado por Jesus Cristo e garantido pelo Espírito Santo. Então, olha só quanta coisa uma simples leitura nos faz perceber. Tem muita coisa no ar, tem muitas peças sobre a mesa. E quando você lê tudo isso, parece que você entendeu,
Mas se eu pedir para você explicar a dinâmica que está acontecendo, muito provavelmente com uma leitura superficial, você não consiga explicar, pelo menos de forma geral, tudo o que está acontecendo. Você pode até se lembrar de alguns termos ou terminologias, como que Deus nos escolheu, que Deus predestinou, que Deus nos adotou como filhos, todas essas coisas, mas o grande segredo é como isso é articulado, como isso está ligado, como os conceitos eles formam correntes de pensamento e uma lógica complexa. Para nós podermos entender agora de forma mais profunda aquilo que nós temos, aí sim nós precisamos fazer uma leitura mais detida do texto. E uma leitura acompanhada de anotações, uma leitura calma, você perceber os elementos que fazem parte, por exemplo, de uma oração, quais são as ações, quem são os sujeitos, quais são os objetos das ações, para que você possa saber com mais detalhe aquilo que está acontecendo. Então, a leitura do texto bíblico, essa primeira que nós fizemos num nível mais geral, é como se você estivesse olhando todas as coisas por cima, reconhecesse todas as peças do quebra-cabeça, e agora você vai em cada bloco, em cada seção, em cada parte, analisar as partes para depois você conectar as partes que formam novamente o todo. Vamos tentar fazer isso? E a gente vai fazer isso por meio de uma leitura mais detida, tentar entender o que está acontecendo. Vamos começar no versículo 3. Qual que é a sacada aqui do versículo 3? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que que Paulo está fazendo aqui? Paulo está agradecendo a Deus por alguma coisa. Bendito seja Deus. Paulo está louvando a Deus por alguma coisa. Quem é esse Deus? Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é algo fundamental para Paulo. Tudo ganha, tudo se encaixa à pessoa de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, todas as coisas elas são desvendadas, todas as coisas convergem para Jesus Cristo. Então Paulo está se dirigindo em ações de graças, em louvores a Deus, que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e aqui nós já temos a primeira correlação trinitária, ou seja, Deus, né, e Pai. Nós temos aqui a primeira pessoa da Trindade, Pai de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que não é simplesmente Pai de Jesus, é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É a denominação mais completa que a gente tem do Senhor Jesus Cristo, do seu senhorio, da questão da sua obra da redenção aplicada a nós, nosso Senhor Jesus Cristo. E por que que Paulo engrandece a Deus? Porque Paulo bendiz ao Senhor? Porque na sequência do texto, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, Deus, ele é bendito porque ele nos abençoou. Então veja como o texto ele é rico na questão também do jogo de palavras. Nós bendizemos a Deus porque ele nos abençoou. E como que Deus nos abençoou? Deus nos abençoou com todas as bênçãos. Que tipos de bênçãos? Bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ou seja, aquilo que nós temos como bênção da parte de Deus e bênçãos que merecem a nossa atenção e são o foco da nossa gratidão, do nosso louvor a Deus, são as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Não são bênçãos materiais. Então você pode pensar até aqui o quanto eu tenho sido grato,
por aquilo que Deus fez em Cristo Jesus em mim, em me abençoar com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Já é um primeiro desafio, já é um primeiro chamado à reflexão. Será que nós bendizemos ao Senhor só por aquilo que Ele nos dá de forma material? Ou nós temos a noção de que nós temos em nossa posse algo infinitamente maior e melhor do que qualquer bênção material, que são as bênçãos espirituais nas regiões celestiais? E note, essa expressão é muito importante, em Cristo. Ou seja, na visão de Paulo, a nossa vida, ela está em Cristo, dentro do âmbito de Jesus Cristo, dentro do senhorio de Jesus Cristo, dentro do guarda-chuva de ação redentiva do Senhor Jesus. Isso quer dizer que Paulo tem motivos para bendizer ao Senhor, porque em Cristo ele tem a salvação. Ele tem as bênçãos espirituais. Ele tem um motivo para além das coisas materiais que faz com que ele viva e viva de forma diferente. Como que essa dinâmica das bênçãos espirituais acontece? Aí nós temos a apreciação do versículo 4, que nos leva para uma dimensão temporal anterior à nossa própria existência. Veja só, olha só quantas coisas nós temos aqui. Nós temos Deus agindo por meio do Senhor Jesus Cristo, nos dando bênçãos. Mas essas bênçãos, elas fazem parte de um projeto de Deus mais amplo, que tem início aonde? Antes da fundação do mundo. Ou seja, antes que houvesse o universo, Deus ele já tinha estabelecido as suas bênçãos espirituais para o seu povo. E o que que Deus faz? Aí nós temos uma sequência de verbos importantes. Ele nos escolheu, veja só, nele, ou seja, em Jesus Cristo, em Jesus Cristo, né? Veja, para sermos santos. Então, olha só, Deus me escolheu em Jesus Cristo com um propósito para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Aqui nós temos também outro chamado à reflexão, e é assim que você vai interagindo com o texto bíblico. À medida em que você vai lendo e vai mastigando aos pouquinhos, você vai entendendo que o texto bíblico sempre tem um chamado a nós para que a gente possa parar, refletir e analisar se nós estamos no caminho correto, em obediência àquilo que Deus quer, ou se nós estamos fazendo qualquer outra coisa. Porque Deus nos escolheu antes de todas as coisas, em Cristo Jesus. Ou seja, está falando da salvação que nós temos em Cristo Jesus, e essa salvação que foi planejada por Deus antes que o mundo existisse. E para que essa salvação ela foi nos dada? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Veja que a gente ainda está onde? No âmbito espiritual. Porque nós estamos falando de um proceder santo, um proceder parecido com a essência de Deus, santo e irrepreensível diante dele. Ou seja, nós fomos escolhidos para vivermos dessa maneira diante de Deus, ou seja, em comunhão com Deus. E esse Deus que nos escolheu para sermos santos diante dele, ele também nos predestinou. Veja só que aqui nós temos conceitos bem pesados teologicamente. Dependendo da vertente teológica que você pertence, você vai entender a escolha e a predestinação de formas diferentes. Mas, se a gente for analisar tudo isso em um prisma devocional, nós temos a ação de Deus em nos escolher, em nos predestinar. Veja, nos escolheu. Então, nós somos o objeto da ação da escolha de Deus, nos predestinou. Ou seja, Deus nos predestinou. Nós somos objeto da predestinação
para ele quem? Para Deus, para sermos adotados como seus filhos. Ou seja, quando nós somos revestidos da salvação, nós somos considerados o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Ou seja, pessoas com um relacionamento pactual com esse Deus, que acontece por meio de Jesus Cristo. Então, até aqui, você vê que a presença de Cristo, ela é central para Paulo, porque Deus é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as bênçãos celestiais, espirituais nas regiões celestiais, elas nos são dadas em Cristo. Deus nos escolheu nele, ele nos predestinou para ele, para sermos seus filhos, por meio de Jesus, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele, ou seja, que Deus, né, nos concedeu gratuitamente no amado. Então veja que a gente tem uma dinâmica do Pai e o Filho, a primeira pessoa e a segunda pessoa da Trindade aqui, uma dinâmica que está relacionada à nossa salvação. Ele nos concedeu. Deus nos concede gratuitamente a graça no amado. Amado aqui é referência a Jesus Cristo. Então, outro ponto para nós pararmos, né, e refletirmos é o quanto nós temos enxergado essa ação de Deus, o Deus Pai, e a ação do Deus Espírito Santo, do Deus Filho na nossa vida. Quando a gente vive, né, de forma cotidiana, rotineira, eu, assim, eu acho que a gente não tem nem tempo para pensar na dinâmica da Trindade. Mas Paulo está dizendo que tudo na nossa vida, principalmente a dinâmica da redenção, a dinâmica da salvação, é um trabalho conjunto da primeira pessoa da Trindade, que é o Pai, da segunda pessoa da Trindade, que é o Filho, da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, que vai aparecer mais tarde no texto. Então veja, antes da fundação do mundo, então aqui a gente tem um estabelecimento temporal muito importante, a nossa escolha, a nossa eleição como povo de Deus, a nossa predestinação para a salvação acontece no âmbito passado na eternidade. Então, eu não sou um fruto de um plano emergencial de Deus que foi executado por Cristo Jesus a toque de caixa. Não. A Bíblia nos ensina que nós fazemos parte do plano eterno de Deus, que em Cristo Jesus nos salvou e permitiu que nós vivêssemos a dimensão dessas bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ou seja, nós fazemos parte agora do povo celestial, do povo de Deus, cujas bênçãos são eternas, cuja identidade ela é inabalável a partir do momento em que nós somos salvos. Então, tudo isso, toda essa dinâmica dentro da qual nós fomos chamados a fazer parte, acontece quando aconteceu já antes da fundação do mundo. Então, antes que existisse o mundo, o sangue de Cristo já foi conhecido, a salvação já foi preparada. Então, imagina você lidar com todos esses dados e você pensar: poxa vida, esse é o meu lugar diante desse Deus. Eu fui beneficiado de uma forma tão maravilhosa. Eu fui beneficiado por uma obra conjunta da Trindade que, por amor, que em amor, nos deu uma situação que nós não éramos dignos de receber. Então, essa é a nossa situação passada. Agora, se nós temos o passado, nós temos aquilo que acontece hoje, no presente momento, durante o curso da nossa vida, e é isso que nós temos a partir do versículo 7. Então, note, nós fizemos uma leitura geral, depois a gente vai versículo a versículo,
frase após frase, e você está vendo que eu estou marcando com cores, destacando para que, de forma visível, o texto bíblico ele possa estar diante de nós, de maneira que quando você lê agora pela segunda e pela terceira vez, vai ficar mais fácil. As palavras que antes estavam desconexas e estavam soltas, agora passam a estar relacionadas, passam a ter encaixe, passam a comunicar ideias maiores. Então, antes da fundação do mundo, e hoje nós temos, olha só o tempo verbal, nós temos hoje, agora, nele, ou seja, em quem? Em Cristo Jesus, que novamente é o foco da ação de redenção desse Deus Trino. Nele temos a redenção por meio de quê? Por meio do seu sangue, a remissão dos pecados. É uma referência ao perdão que nos foi concedido por meio do sacrifício de Jesus Cristo, mas também é um alerta para a gravidade do nosso pecado. Ou seja, o nosso pecado é algo tão terrível e demanda um preço diante de Deus tão alto que apenas o Filho de Deus, com o derramar do seu sangue, pôde conquistar essa redenção para nós, de forma gratuita, de forma voluntária. Como? Segundo a riqueza da sua graça. Aquilo que nós recebemos é por graça. É um ato voluntário de Deus em amor. E o que Deus fez? Deus, novamente aqui nós temos a presença do Pai, derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Aquilo que nós temos como redenção em Jesus Cristo nos foi abundantemente derramado. Nem a quem, não faltando nada, mas de forma completa e plena. Aí nós podemos pensar novamente: será que será que eu tenho compreendido essa dimensão abundante da graça de Deus derramada em minha vida? E pensando como eu tenho reagido a situações diversas na minha vida que faz com que a gente murmure, faz com que a gente perca a esperança. Será que quando tudo isso está acontecendo, a gente se esqueceu ou não tem dado o devido valor a essa abundante graça que foi derramada em nós, em toda a sabedoria e entendimento? A palavra de Deus, ela sempre volta para nós no sentido de esmiuçar os nossos sentimentos. Não é à toa que o autor de Hebreus vai dizer que a palavra de Deus é como espada penetrante que vai até os pontos mais profundos do nosso ser, porque é a própria palavra de Deus que faz isso. Ele, né? Ele, ou seja, Deus, nos revelou o mistério da sua vontade segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus é a maior revelação de Deus Pai. É a revelação em forma de homem, que sendo homem é ao mesmo tempo Deus. E Cristo, quando ele desempenha toda a sua obra da salvação, quando ele morre na cruz, quando ele ressuscita, ele se coloca num lugar tão central em todo o universo, que Paulo diz no versículo 10 algo que é maravilhoso. Olha só. De fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Quando a Bíblia fala céu e terra, está falando de todas as coisas, ou seja, todo o universo. Em poucas palavras, Paulo está dizendo o seguinte: que tudo o que foi criado, tudo o que existe, encontra a sua razão de ser em Cristo Jesus. Tudo converge nele. Tudo aponta para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Veja como Cristo, ele é central,
tão central que todas as coisas convergem nele. E a gente precisa, novamente, veja, nós lemos o texto, entendemos de forma vagarosa aquilo que o texto nos comunica, e o texto pergunta para a gente. O texto, ele quer e demanda uma resposta nossa. Que pergunta e que desafio que o texto bíblico faz? Tudo na minha e na sua vida, todas as coisas, têm convergido para Cristo? Tem em Cristo seu ponto de partida ou de chegada? Ou Jesus Cristo é apenas um ponto aleatório, por onde algumas retas da nossa vida passam, mas que outras vão para outras direções e se perdem na imensidão dos nossos problemas e da nossa miséria. O propósito de Deus é que tudo possa convergir. Jesus é o ponto máximo de intersecção de todas as coisas, no céu, na terra, em todos os lugares. Note, em Cristo, novamente, olha só quantas vezes nele, para ele, em Cristo, por Cristo. Essas expressões elas são muito importantes porque novamente jogam luz à centralidade de Jesus Cristo em todas as coisas. Em Cristo fomos também feitos o quê? Herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ou seja, em Cristo nós também encontramos a nossa razão de ser. Além de todas as coisas convergirem para Jesus Cristo, em Cristo nós nos encontramos. Em Cristo nós sabemos para que nós somos criados, com nós conhecemos o propósito de Deus para nós, sabemos que nós fomos predestinados segundo a vontade daquele que faz de acordo com o bom conselho da sua vontade. Mais uma vez, aqui a gente tem mais um propósito, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Então, lá em cima, né, aqui no versículo 4, diz o texto que Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Agora, revestidos da redenção em Cristo Jesus, nós temos também o propósito de sermos para o louvor da sua glória, nós que os que de antemão esperamos em Cristo Jesus. Então nós fomos chamados para sermos um povo santo, peculiar, mas também de refletirmos em nossas ações, em nossa maneira de falar, em nossa maneira de se relacionar com outras pessoas, em nossa forma de trabalhar, em tudo o que nós fazemos. Sermos para o louvor de sua glória. Nós que de antemão esperamos em Cristo Jesus. Então veja que nós temos o âmbito da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, interagindo com a nossa salvação. Nós temos o aspecto do passado, nós temos o aspecto do presente, que vai se desenvolvendo. Nele também vocês, mais uma vez nele quem? Jesus Cristo, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele, de novo, nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. E por que que o Espírito Santo ele é importante? Porque o Espírito Santo nos aponta para agora o futuro. Deus nos escolheu de antemão, ou seja, antes de todas as coisas, nos predestinou. O Filho realiza a obra da salvação na nossa vida, no momento presente, no momento em que nós estamos vivos aqui, e o Espírito Santo, ele é nos dado como selo. A palavra selo aqui, pessoal, tem o sentido de garantia. Ou seja, o Espírito Santo que habita em nós e que de nós não se ausenta mais uma vez que ele entrou, ele é a garantia de que no futuro, quando o Senhor Jesus voltar, quando tudo vier ao seu fim e nós tivermos um novo começo, esse futuro para nós está garantido em salvação. Veja no versículo 14, o Espírito Santo é o penhor. Então a gente tem a palavra selo aqui, né? A palavra selo, que
que remete à mesma ideia, por exemplo, do selo postal. Então, por que que você hoje ninguém mais faz isso, né, mas antigamente, por que as pessoas colocavam selo? Porque era a garantia de que aquela carta seria entregue em segurança pelos correios ou por qualquer um dos seus portadores. O Espírito Santo é o selo, ele é também o penhor. É o mesmo sentido, ou seja, a garantia, né, da nossa herança. Que herança é essa? Herança do nosso resgate. Herança daquilo que Deus prometeu nos dar de forma plena no fim de todas as coisas. Então, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Quem vai resgatar a sua propriedade lá no fim? Deus em Cristo Jesus. E ele colocou em nós esse selo que nos garante que nós faremos parte desse resgate final, ou seja, o momento em que a nossa salvação será completada em louvor de sua glória. Gente, isso daqui é maravilhoso, porque nós podemos perceber que o Deus Trino, Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Deus Pai é aquele que elege e predestina, o Deus Filho é aquele que executa a redenção, o Deus Espírito Santo aquele que é a garantia da nossa redenção final. As três pessoas da Trindade estão se movendo em três dimensões diferentes do passado, do presente e do futuro, garantindo que nós vamos fazer parte de todo esse mover, garantindo que nós não seremos desamparados, garantindo que essa graça que nos foi dada em Cristo Jesus é algo eterno, é algo com reverberação para além da eternidade. E o que nós devemos fazer? Nós devemos cumprir o propósito de viver em santidade, de acordo com a palavra de Deus, sermos para o louvor da sua glória. Essa é a nossa responsabilidade. Mas você está percebendo que nós estamos no meio de um agir de Deus que é cósmico, que é supratemporal? Nós fazemos parte de algo impressionante, de algo inimaginável, de algo incalculável, de algo inexprimível, que Paulo gasta vários versículos, 11 versículos, para articular ideias, e essas ideias vão comunicando verdades, e essas verdades vão interagindo com a nossa rotina e vão nos desafiando. A última pergunta que a gente pode fazer, e essas perguntas são importantes dentro do nosso momento devocional, é: será que eu estou preparado para esse movimento final? Eu tenho o Espírito Santo, então será que a minha esperança está realmente nesse resgate final? Será que todas as coisas na minha vida são feitas, são pensadas, tendo em vista esse resgate da herança? Será que Jesus Cristo é a esperança última das nossas vidas? Cara, para pensar. Para pensar se nós temos vivido a realidade desse versículo. Então eu resolvi trazer para vocês esse versículo aqui, esse trecho, essa perícope, porque ela é densa teologicamente. As pessoas geralmente têm dificuldade em articular contextos como este no seu momento devocional, porque a tendência nossa natural é de nós olharmos para terminologias e tentarmos pensar naquilo que elas significam e paramos por aí. A gente não entende que há uma conexão de coisas e que há uma lógica geral. Por isso, voltando para o passo a passo, você precisa ler aquilo que é o que você tem para ler ou tem preparado para ler no dia, ler de forma coerente, respeitando as pausas, de forma vagarosa. Você não está competindo com ninguém, você está diante da palavra de Deus. Então é muito melhor você ler um versículo bem lido do que 50 a toque de caixa, só para você dizer e só para você ter aquele, aquela, aquele desencargo de consciência de que você leu a Bíblia e você não pecou.
As coisas não são por aí. Pouco a pouco. Tá vendo? A gente leu 11 versículos, a gente demorou 1 hora para pensar em 11 versículos. Esse é um movimento que, claro, respeitando os seus limites, claro, respeitando o seu conhecimento e a sua profundidade teológica, mas você pode interagir com o texto dessa maneira, pensando. E um ponto importante que nos faz crescer na fé é o seguinte: tudo aquilo que você tem dificuldade, tudo aquilo que você não entendeu, o que que você faz? Você anota, procura estudar, procura os seus pastores e pergunta para eles. Tenta entender e tenta fazer com que esse texto não seja apenas um texto a ser lido, mas algo que você tem a responsabilidade de interagir, de você olhar para o texto e ver refletido a sua vida nesse texto. A partir desse texto e da profundidade dos conceitos que esse texto nos oferece, encontrar respostas para os questionamentos da minha vida, encontrar consolo naquilo que Deus, em Cristo Jesus, faz em nós e aplica em nós por meio do Espírito Santo. Então, olha só que maravilhoso. Em vez da gente ficar explicando apenas conceitos soltos teológicos, nós contamos uma grande história. E isso que nós lemos é a grande história. É a história da redenção, com começo, meio e fim. Aquilo que Deus fez no passado, aquilo que Jesus Cristo faz hoje, aquilo que o Espírito Santo vai ah, concretizar no futuro. Então, é esse tipo de abordagem e talvez, né, esse tipo de leitura seja uma leitura que faça com que você leia mais lentamente o texto. Mas eu tenho certeza que é uma leitura que vai te trazer muito mais benefício. Você vai se sentir completamente desnudado diante de Deus e você vai ser transformado pela sua palavra. Então, leia de forma bem intencional. Marque, não tenha medo de marcar, usa cor, usa caderninho de nota, mas interaja com o texto, como se o texto, e de fato o texto é vivo, eficaz, é Deus falando com você, e é assim, por exemplo, e pelo menos a maneira que eu faço as minhas devocionais e tento fazer isso, na medida do possível, e é a partir desse tipo de exercício que nascem as pregações, que nascem os artigos, que nasce aulas, é tudo a partir dessa leitura geral, mas também mais específica, mais profunda desse texto, sempre tentando ouvir do texto aquilo que Deus quer comunicar a cada um de nós. Espero que você tenha gostado. Temos várias pessoas participando conosco. Se você tiver alguma pergunta, você pode fazer aqui. Se não tiver, a gente já vai terminar. Mas essa live vai ficar salva aqui no canal. Então, já deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já compartilha no seu grupo de WhatsApp da igreja, que nós estamos falando de devocional. E eu quero fazer uma chamada mais uma vez para o nosso curso de liderança, capacitando líderes missionários. Gente, a gente está preparando esse curso com muito carinho para levar a você uma abordagem prática, uma abordagem próxima do seu contexto, para que na sua vida, na sua rotina, você possa fazer parte do agir de Deus e você ser instrumento da graça de Deus aonde você está, no aqui e no agora. Então veja que nós temos aí todas as condições para você se inscrever. Nós teremos 8 módulos ao longo de 8 semanas, e todo o curso vai cumprir aí a carga horária de 16 horas, pessoal. Nós teremos a presença, como professores do reverendo Rodrigo Leitão, eu também vou estar lá ministrando, o Guilherme Amarino, o Jean, o Vinícius Jordão, o Diego Bittencourt, o Juliano, o reverendo Dado Aranha, uma equipe de peso para poder te ajudar e para poder preparar você para ser
um líder missional que responde as questões do hoje, as questões relacionadas com o seu contexto, porque missionário não é apenas aquele que vai para fora, outros países e lá faz a missão. Não. Nós somos discípulos em missão e precisamos compreender o que Deus requer de nós para o aqui e agora e como nós podemos ser trabalhados e capacitados. Então você pode passar o seu a sua câmera aqui no QR Code que está aqui, né? Aqui. A câmera fica meio invertida aqui, ó. O QR Code está aqui. Você mira, vai abrir o site. O link também está na descrição e tem todos os detalhes lá. As vagas são limitadas, então corre lá. A gente está possibilitando aí o pagamento da taxa em até 12 vezes no cartão de crédito, você pode usar 2 cartões de crédito, enfim, a gente quer facilitar as coisas para que você faça parte desse curso, que é um curso muito importante, vai com certeza transformar a sua vida e vai mudar a forma de você enxergar a missão de Deus. Eu quero cumprimentar aí todos que estão participando da nossa live. Na medida do possível, né, a gente vai tentar fazer essas aulas e esses encontros online, todas as quartas-feiras, trazendo temas. Hoje nós falamos um pouquinho sobre devocional, mas você viu que a gente entrou fundo no texto de Paulo aos Efésios, mostrando como que é a minha forma de fazer uma, uma leitura devocional. E a minha oração é que alguma coisa tenha te ajudado. Não precisa fazer igual ao que eu estou fazendo. Basta que você tenha tido insights aí. Eu posso pensar dessa maneira, eu posso ler daquele jeito. Isso já vai ser suficiente para vocês. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e siga o nosso perfil @Escola Didascalia no Instagram, nas redes sociais. Fique ligado porque a gente tem muita novidade chegando. Acesse o nosso site www.didascalia.com.br para ter acesso à nossa plataforma de cursos e eu oro para que Deus possa abençoar a sua vida e te conduzir em vitória durante essa semana que nos resta. Deus te abençoe. Nos vemos semana que vem, se Deus quiser e tudo der certo, para mais um encontro, uma live, onde a gente vai desenvolver outro assunto teológico de relevância e conversar com você. Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe a todos. Nos vemos na próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.